essa importância. Vamos à palavra, abra sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, né? Do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 3, e nós vamos ler do primeiro versículo até o 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Louvo a Deus, porque durante 3 quintas-feiras nós tivemos aqui a presença dos jovens, adolescentes, participando, e ainda me perguntaram essa semana se continuava, né? Mas eu já tinha contado, eram 3, como tinha combinado, né, pastor Júnior? Mas foi muito bom ter aqui vocês à frente, adolescentes, não é? Eu só não pude participar de um desses cultos, por causa de uma missão também, visitando uma família da igreja que precisava daquele momento ali, não é? Mas louvo a Deus, o congresso, enfim, todo o transcorrer dessas atividades feitas aqui às quintas-feiras. E aí nós voltamos com a terceira mensagem sobre esse tema. E ainda teremos, se Deus permitir, uma quarta e última, tá certo? Uma quarta e última sobre tempos difíceis, porque esses 5 versículos, são 5, não é? Mas são muito profundos, irmãos, são muito ricos naquilo que ele se propõe. Então vamos ler, aí os irmãos acompanhem a leitura aí em suas Bíblias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém? Amém, sim. Não é? Meus irmãos, nós sabemos, e eu fiz a introdução pelo menos nas 2 pregações anteriores, em relação a esse texto, essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E nós aqui, aproveitando a forma didática que o pastor Hernandes Dias Lopes coloca em seu comentário bíblico, não a forma sequenciada dos versículos, mas por temas. Hoje nós vamos ao terceiro aspecto, ao terceiro tema desses versículos aí. Porque no primeiro nós trabalhamos a conduta em relação a nós, a nós mesmos, ou seja, condutas, atitudes em relação à pessoa, a conduta em relação ao próximo, que foi na mensagem anterior, que nós aqui proferimos, e hoje nós vamos ver a conduta de pessoas nesses tempos difíceis em relação a Deus, certo? Em relação a Deus. E a primeira atitude que nós temos, que o apóstolo Paulo coloca aí, é a blasfêmia. Nos últimos tempos, ou nos tempos difíceis, nós teremos a presença maior, pujante, infelizmente, de blasfemadores. Blasfemadores, como diz aí no versículo 2. Então, esses blasfemadores, e é bom que se diga, que blasfêmia não é a atitude de reclamar. Porque reclamar, os que já me acompanham, os irmãos que estão aqui e me acompanham já há bom tempo, a reclamação pode ter um aspecto negativo. Pessoas que reclamam, né? Ela insistentemente, ela reclama, são reclamadores, né? E a gente precisa se policiar porque dentro de casa, fora de casa, na igreja, né? No trabalho, você conhece alguém que reclama muito, né? E essa reclamação não tem um aspecto positivo, ela é negativo. Reclama-se às vezes pelas mínimas coisas. Eu conheço gente que se chove, ele reclama, diz, mas quanta chuva. Se faz sol, reclama do sol. Se faz frio, reclama do frio. Se faz calor, reclama do calor. Enfim, são reclamadores, não é? Reclamadores. Mas a reclamação pode ter um aspecto positivo. Nós sabemos. A reclamação pode reparar a injustiça, não é, doutores advogados aqui presentes? Nós sabemos disso.
pode reparar uma injustiça, uma reclamação. A reclamação, não é, pode e deve ser feita num ambiente onde se tem algo a reparar. E a própria ideia de reclamar é algo que é reiterado, já foi feito e é feito novamente, não é, e é reiteradamente. Mas a reclamação não é blasfêmia. Reclamação, aliás, blasfêmia também não é o que nós podemos chamar de pessoas que são, às vezes, murmuradores. E olhe que a murmuração ela é um termo muito forte na Bíblia. A murmuração fez com que alguns que saíram do Egito não pudessem entrar na terra prometida. E não entraram, não. Porque eles murmuravam dentro das suas tendas, como diz lá na Antiga Aliança, não é? Murmuravam dizendo, olha, o nosso Deus, e os que podiam dizer o nosso Deus, porque alguns diziam, o Deus de Moisés, nos trouxe até aqui para nos matar, porque Ele não quer o nosso bem. Nós vamos ser mortos aqui e os nossos filhos também. Isso eles murmuravam dentro das tendas, como se Deus não ouvisse. Não é? E a ideia de murmúrio é aquela coisa assim, que você pode dizer baixinho, mas você está dizendo algo que é ali ácido, né? O nosso Deus, ou o Deus de Moisés nos trouxe aqui, Ele não nos ama. Como é que Ele nos trouxe para um lugar sem água? Como é que nós estamos aqui comendo esse pão aqui, não é? E essas codornizes durante tanto tempo? E isso é murmuração. É murmuração. Mas, irmãos, é impressionante. A murmuração é péssima. Mas murmuração ainda não é blasfêmia, porque a blasfêmia ela é pior. Pense no negócio ainda. Eu pensei que a murmuração chegava ao seu ápice. Mas a blasfêmia é pior. A tal ponto do próprio Jesus Cristo, quando os fariseus, né, aqueles saduceus, enfim, aqueles grupos ali que pegavam no pé de Jesus, disseram, ele repreende os demônios pelo poder de Beelzebul, ou seja, Satanás repreendendo os próprios Satanás. E lembra o que Jesus disse? Disse, na realidade, só existe um pecado que não há perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Dentro daquele contexto ali. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar totalmente a ação do Espírito Santo. É não reconhecer o poder, a eficácia da ação do Espírito Santo. É atribuir a Deus aquilo que não lhe pertence. Então, os blasfemadores, irmãos, eles insultam a Deus, e não apenas a Deus, mas também às pessoas. São pessoas blasfemadoras. É o que a Bíblia chama lá nos Salmos, não é? Em outras partes, da figura do ímpio. O ímpio. O ímpio é aquele que tem a conduta de blasfemar contra Deus, de insultar Deus com a sua conduta, mais do que com as suas palavras. São pessoas que zombam de Deus e escarnecem do próximo com palavras carregadas de veneno. Elas zombam de Deus e elas escarnecem as pessoas com palavras carregadas de veneno. E tecem crítica cruel a Deus e aos homens, às pessoas. Esse é o perfil dos blasfemadores. Conhece alguém assim? Que tem essa conduta? Misericórdia. Porque nesse tempo difícil, ou nesses tempos difíceis, nós vamos ver pessoas que já existem com este perfil. Segundo, ingratos. Versículo 2 também tem. E a palavra ingrato, ela vem do grego, né? Akaristos, né? Sem graça, uma vida sem graça, uma pessoa sem graça, uma pessoa sem gratidão, né? Uma pessoa que tem uma vida sem graça, por quê? Porque ela é ingrata. Não é gerado no coração dela nenhuma gratidão, por nada. Então, são pessoas ingratas, né? E mesmo recebendo tudo, ou seja,
quanto é necessário. Meus irmãos sabem. Inclusive, alguns irmãos lá naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Aí alguém pode dizer, então quer dizer que, então, se não foi acrescentado tudo até agora, que eu penso em ter, que eu sonho em ter, então tem algo faltando. Não, ali, todas estas coisas, segundo os melhores biblicistas, é aquilo que Jesus estava falando ali. O que é que ele estava falando? O vestir, o comer, né? E que a gente ficasse contente com isso. Ele estava dizendo para a gente, olha, nós precisamos, aliás, vocês precisam agradecer, porque vocês têm o básico. Irmãos, quanto básico nós temos. Olha, vou dizer uma realidade aqui. Se você tem o seu pai, e ele já é crente em Cristo Jesus, não é? Tenha certeza que você casou, os que são casados aqui mais jovens, com mais de imóvel, de um carro, quem sabe de uma moto, do que o seu pai. Tenha certeza disso. Os pais dos seus pais, os seus avós, meu Deus, uma bicicleta. Alguns, quem sabe, um carro, né? Ou uma lambreta daquele tempo. O que eu estou querendo dizer? É que você hoje tem muito mais daquilo que os seus pais tiveram. É ou não é assim? É. Eu lembro de irmãos aqui, e eu estou vendo os filhos aqui, que já são avós hoje, e esses irmãos vinham de ônibus para a igreja. Os filhos deles vêm de carro, e você já vem com um carro melhor do que o seu pai tem. E com condições, embora você pode dizer, pastor, não é bem assim não, pegue leve. Porque eu não ganho o que meu pai ganha. Ou meu pai ganhou. Não é? Eu estou precisando dizer aqui que o que nós temos, de fato, e o cristianismo ele é singular porque ele é isso, ele é simples, ele exige simplicidade. Não é? Essa ideia de que o cristão ele precisa, não é, ter algo além e ter algumas coisas que nós sabemos que são importantes até e nós gostamos. Mas muito cuidado para não trilharmos o caminho da chamada teologia da prosperidade, que nos valoriza, não é, pelo que nós temos e não pelo que nós somos. Então, a ingratidão aqui dessas pessoas, a conduta dessas pessoas, que mesmo recebendo tudo, não reconhecem e nem retribuem nada. Não reconhecem nem retribuem nada. Mesmo recebendo tudo. E aí nós lembramos dos 10 leprosos, né? Que apenas 9 voltaram para agradecer. É isso? Não. Apenas um voltou para agradecer. E aquilo causou uma admiração em Cristo. Como é que eram 10 e apenas você voltou para agradecer? Onde estão os outros 9? Né? Ou seja, a gratidão, o registro de gratidão, ela não faz parte dos ingratos, não. E são pessoas, irmãos, que muitas vezes elas têm essa vida sem graça. Sem graça duplamente. Primeiro, porque é uma vida mesmo que é isenta da gratidão. E segundo, porque é uma vida sem graça, sem fulgor, sem brilho. Por quê? Porque nós sabemos a importância de um coração grato, mas não apenas agradecer, é uma questão de conduta. É da conduta da pessoa, é da essência da pessoa. Então, nós então temos essa segunda categoria aí, dessas pessoas, não é? Em tempos difíceis, que são os ingratos. Não é? Então, blasfemadores, ingratos. Terceiro, irreverentes, também no versículo 2, em relação a Deus. Lembremos que nós estamos aqui, essa conduta é em relação à divindade. Blasfemadores, aqueles que blasfemam contra Deus, não são nem ateus, não é? Porque o ateu, ele diz, eu não creio em Deus, mas ele está ali, muitas vezes respeita a nossa forma de crer, não chegando para ele e mexendo e apresentando um Deus que ele não crê, enfim. Mas o blasfemador, ele é muito pior do que isso que nós vimos.
temos os ingratos e agora temos os irreverentes. Irreverentes é impressionante. Não confundamos aqui o termo grego que o apóstolo Paulo usou para irreverentes com a questão de uma conduta de alguém que se torna irreverente, às vezes, em algum lugar, em uma reunião, né? Quem sabe até em um culto que prestamos a Deus, em um local. Não. Então é uma questão de momento. Irreverência aqui é um sentido de indecência. Olhe como toma um sentido muito mais profundo. Quando Paulo aqui chama irreverentes, são pessoas indecentes. São pessoas que vivem abertamente no pecado, sem qualquer recato ou pudor. É uma vida mergulhada no pecado. Aí nós lembramos, e as perguntas surgem quando é um estudo bíblico sobre isso. Ô pastor, e qual é o sentido, então, da questão de lá quando João apresenta em uma de suas cartas, que aquele que é de Deus não peca, que tem algumas traduções, não é? As traduções mais clássicas. Aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca mesmo, não. A gente é isento desse pecado. E aí nós vamos perceber que o que ali está colocado é aquele que é nascido de Deus não vive continuamente ou constantemente pecando. Não é uma vida de pecado costumeiro, sistemático, não. Nós pecamos porque faz parte da nossa natureza e nós sabemos que não temos prazer nisso. Pelo amor de Deus, se existe alguém que está tendo prazer, o pecado, é claro que ele apresenta, e ele é uma forma de prazer, mas pode perceber que quando fazemos, quando realizamos, quando abrimos nossos olhos, nós percebemos a tristeza no nosso coração. Porque desagradamos ao Senhor, porque saímos do propósito de Deus e percebemos então que não se trata de uma questão aqui de continuar pecando sistematicamente. Aí eu lembro de uma frase do Charles Spurgeon, né, o pregador, príncipe dos pregadores, que ele disse, olha, os porcos, eles podem chafurdar na lama e ter prazer naquilo ali, não é? Que é da natureza. Eu diria até, não sei nem de todos, porque hoje alguns animais são bem tratados, né? Mas é natureza do porco, dizia Spurgeon, chafurdar na lama. Mas as ovelhas não. Elas podem até cair na lama, mas não é da natureza da ovelha ficar ali se deliciando com aquela lama. Não. Então, a ideia aqui é de algo indecente, uma vida indecente, sem recato, sem pudor. Trata-se de pessoas que já perderam a vergonha e cujo único objetivo de vida é satisfazer seus desejos pervertidos. E aqui, irmãos, não liguemos só a questão da sexualidade ou da sensualidade, porque sexualidade é boa, é divina. A sensualidade, que é a distorção da sexualidade, essa é desastrosa. Não é? Então, esses que são irreverentes, indecentes, eles têm essa conduta. Eles perderam o pudor, o recato, e o único objetivo de vida deles é satisfazer os desejos dos seus corações e corações pervertidos. Não é? A língua, a mente, as ações, muitas vezes as conversas que são repassadas, porque tem gente que tem uma conduta e nos atentemos. Ela ouviu um negócio aqui, e isso tem a ver com indecência, viu? Com esses irreverentes. Ela ouve aqui você dizer alguma coisa e ela leva para outra pessoa de maneira distorcida. Conhece alguém assim? Ela distorce a palavra e leva. E algumas vezes, diga se só foi eu que tive essa má ação de dizer, foi dito isso mesmo? E a gente começar a acreditar
porque muitas vezes a seriedade que é colocada, os detalhes que são colocados. E nós devemos nos policiar, irmãos, porque isso aqui, eu disse nas 2 pregações anteriores, não nos pertencem. Essas condutas, elas não devem jamais fazer parte do nosso meio. Então, percebemos então que esses irreverentes, irmãos, eles têm essa conduta, e nesses tempos difíceis, nós vamos ver mais ainda. Mas há um outro, já chegando ao final, que são os mais amigos dos prazeres e amigos de quem? De Deus. Então, uma conduta em relação a Deus, que não quer amizade com Deus, e essa amizade nós vamos explicar aos irmãos o que significa, mas quer amizade com os prazeres do mundo. A palavra amigo, por mais desgastada que seja, no latim, amicus, lá no meio dela tem amor, no latim. Então, segundo os etimológicos, que trabalham com a estrutura das palavras, quando você diz que alguém é seu amigo, é porque você ama essa pessoa. Você ama a pessoa. Tanto é que, no meio dos pastores, na pastorada, não é? Às vezes a gente chama colegas. E outros nós chamamos amigos. Não isso é feito assim, de maneira proposital. Colegas porque são colegas de farda, vestem a mesma farda ministerial. Mas existem colegas e existem mais do que colegas, existem pessoas que são amigas, né? É um amigo de ministério. É alguém que eu possa abrir o meu coração, sabendo que de lá eu vou ter receptividade e vou ter também mais do que receptividade a tal ponto de ter a palavra dele dizendo, você errou. Como é que você pode fazer isso? Porque o verdadeiro amigo é assim. Verdadeiro amigo, e se você tem um amigo, vê se não foi assim. Você não já discutiu com ele ou com ela? Quem sabe até não já ficou em algum momento com tanta raiva que por um período ali ficaram sem se encontrarem, mas a amizade e o amor é tão grande que aquilo foi pequeno, foi temporário e que não deve acontecer sistematicamente. Então, a ideia aqui de amigos dos prazeres é aquele que ama os prazeres, não é? Mais do que amor a Deus. São pessoas que fazem da vida uma corrida desenfreada em busca, desesperadamente em busca do prazer imediato. Olha, pode ver, eu já notei, isso é digno de estudo. Sexta-feira, à noite, sábado, o trânsito é uma tranquilidade em Aracaju. Mas eu noto que algumas pessoas são desesperadas dentro do carro, que a gente não dá para ver quem é, e nem eu olho, porque os vidros são fumês. Mas ele está desesperado para curtir a noite da sexta-feira, quem sabe, ou do sábado ali. Por isso que alguém um dia disse aqui, pastor, é impressionante, quando eu convido os meus amigos ou colegas para virem à igreja no domingo à noite, eles dizem assim, eu já estou de molho, porque já curtiram o sexta e sábado. Não é? Para nós, enquanto o domingo de manhã está começando, o deles está terminando numa praia, não é? Ou em um local de lazer. Percebemos essa corrida desenfreada para curtir. E nós sabemos muito bem do hedonismo, né? O hedonismo ele tem origem em Edom. Edom, Esaú, que por um prazer de um prato de lentilhas, ele vendeu sua primogenitura. E aí se passou esse termo para alguém que, por um prazer, ele faz tudo. Nós percebemos, então, que esses que são amigos dos prazeres mais do que amigos de Deus, eles são consumados hedonistas. Hedonistas. Bons, lazer é bom. Assistir um bom filme, embora eu particularmente preciso, e todos nós precisamos fazer uma trilhagem, né? Fazer um perfil, uma busca, porque hoje essas plataformas que nós temos para os que têm, é impressionante como de um tempo para cá, você notou como mudou o enredo dos filmes?
Mudou. O lesbianismo está lá presente. A homossexualidade está lá presente. Entrou. Não é? E você precisa assistir bons filmes, como a leitura de um bom livro, que influencia a sua vida. Puxa, eu lembro de livros que eu particularmente li, que até hoje modificou, trouxe, acrescentou a minha vida em algum momento. Filmes também. Mas nós sabemos que a rede do entretenimento, ela, se não for bem colocada, bem utilizada, ela é uma forma de nós pegarmos, infelizmente, esse caminho aí dos amigos, muito mais dos prazeres do que amigos de Deus. Eu particularmente gosto, parênteses aqui, mas vou fechar rapidinho, gosto de filme. Porque a série, muitas vezes, ela começa ali a enrolar e traz tanta coisa que no final dá até raiva de você assistir. Não é? E preste atenção, cada episódio daquele, de 1 hora aproximadamente, ou um filme que vai a 1h30, 2 horas, sabe quais são os dados que nós temos? Que os cristãos, não estou falando de outras pessoas não, eles passam 25 horas por semana. Alguém teve o cuidado de fazer uma pesquisa. Se você diz, mas eu não fui perguntado nessa pesquisa não, pastor. Mas nós sabemos que trabalho com pesquisa porque é por estimativa, né? 25 horas por semana, eles gastam, ou vamos dizer assim, nós gastamos, diante de uma tela, seja de celular, ou de notebook, ou de TV. E a EBD, quantas horas são? 1 hora de EBD, né? Por semana. 1 hora de EBD. Porque as pregações, elas não chegam a essa quantidade. Poucas foram as pregações nossas. Pode ver os pastores aqui da sede. Não é? Eu uma vez preguei 1 hora e digo, meu Deus, não acredito. Como é que eu preguei 1 hora? Isso era café pequeno para a época de outros pregadores, quando as pregações já eram 1h30. 1h30. E lidos ainda os sermões. Né? Sermões lidos em outro contexto da igreja. Né? E nós percebemos então, irmãos, que tem algo errado conosco. Nesse sentido. Porque se investimos 25 horas vendo uma tela, mesmo que seja, às vezes, para algo benéfico e necessário, né? Claro. Mas na leitura da Bíblia, ou não ouvir a Bíblia, nos debruçarmos nas disciplinas espirituais, tem algo errado. E aí nós vamos, então, entender algumas considerações finais, 2 delas apenas, uma vez que vamos trazer uma 4ª mensagem, última, não é? Pela graça de Deus. Primeira consideração, irmãos. Haverá um tempo em que a maldade amadurecerá. Ela vai desabrochar. Aliás, eu entendo que ela já desabrochou. Já desabrochou. Ela amadurecerá. Nesses tempos difíceis. Ela já existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem entrou no mundo, permitiu brechas na sua vida, mas nós sabemos que a maldade, ela amadurecerá no transcorrer dos tempos. Segundo e último, a maldade e crueldade será extensiva, né? A sua extensão, não importa se é um país do primeiro mundo, não importa. A maldade está lá, extensiva, intensiva e expansiva. Intensiva, o que nós estamos percebendo aí, uma intensidade enorme, como ondas que vão crescendo e crescendo e crescendo. E também expansiva, porque tem se, de maneira avassaladora, alcançado campos da sociedade, setores da sociedade, tem socado os muros da igreja e algumas brechas nós temos cedido, de tal forma que esses muros, eles precisam ser restaurados. Então, nesses tempos difíceis, nós precisamos, irmãos, rever a conduta em relação a Deus destas pessoas. Eu estou falando aqui
é numa maneira exortativa, e reitero, nada tem a ver conosco essa conduta aqui. Se existe, precisa ser rechaçada, veementemente, no nosso meio. Por quê? Porque não faz parte do nosso DNA. Né? São pessoas que o apóstolo está falando, e elas têm uma atitude em relação a Deus que não condizem com a forma de nós entendermos. Que Deus nos conceda graça, né? Nos dê graça, para que nesses tempos difíceis, irmão, nós possamos ter sabedoria, nós possamos ter firmeza, ousadia santa, não ousadia que afronte muitas vezes, mas uma ousadia firme, que confronte, não é? Confronte. E um discernimento, uma capacidade de discernir as coisas. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer. Existem coisas que elas vêm sorrateiramente. Elas surgem sorrateiramente. E aquilo que a gente pensa que é bom, no final é ruim. Não é? No final é ruim. Vem com uma roupagem muito bonita. Às vezes até um relacionamento que você tem com alguém, para os solteiros. E para os casados se policiem, porque às vezes uma amizade, um ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar, não importa. Isso pode começar, quem sabe, com uma aparência de boa, algo bom. Mas no enredo da caminhada, você nota, e precisa notar, precisa discernir, quem sabe até antes das coisas começarem a acontecer, porque o nosso coração, quem conhecerá, Senhor? Só o próprio Deus, que muitas vezes nos deixamos levar, mas o final é um final de tragédia. Vamos orar nesse sentido? Que Deus nos dê discernimento, firmeza, ousadia santa, não é? Para que nós possamos então perceber, irmãos, fazer a leitura desse tempo, não é? Baseada na palavra de Deus, que não nos escondeu nada disso. Né? Foi muito clara a palavra, que as coisas são dessa forma e que elas vão piorar. Elas vão piorar. Senhor Deus, por tua misericórdia e graça, nós clamamos agora. Por tua igreja aqui reunida, quando recebe esta palavra, nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Pai bendito, toma a tua noiva em tuas mãos, a tua igreja em tuas mãos. Esta que o Senhor tem preparado para o grande e glorioso dia. Nós te pedimos, ó Deus, como falamos, discernimento, firmeza para confrontar, firmeza na conduta, ousadia santa, Senhor, em nome de Jesus. E nós, ó Deus, te pedimos, em teu nome, que nós possamos, ó Deus, fazer muito bem a diferença e fazermos a leitura desse tempo de acordo com as lentes da tua palavra, com o olhar da tua palavra. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.